Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta quarta-feira de sofá no programa Algo a Mais. Agora, todas as quartas, elas terão um gostinho especial aqui para o nosso programa, para o Algo a Mais, porque nós estaremos ao vivo às 9 horas da noite, sempre aqui para você, né? E para quem quiser não conseguir acompanhar todo o nosso conteúdo nesse momento, toda quarta-feira de manhã, na próxima quarta-feira, ele reprisa esse programa, então, ou quando estiver postado no YouTube. Então, aproveita todo esse conteúdo que é muito especial, sempre voltado a famílias, casais, aproveitando os nossos momentos mais especiais, né? E agora, também a Quarta do Sofá conta, além da Rosângela Matos, como alguém que traz muita informação para você, para mim. Precisamos entender um pouquinho mais de como viver em harmonia em família, em casal, né? Como a gente precisa se compreender como pessoa, como indivíduo, e também para que isso seja para o restante das pessoas que convivem conosco. Além da Rô, estou aqui com o Casca, Cassiano Agostini, fazendo um sonzinho muito gostoso para nós. O Casca, que faz parte da equipe da Conecta Mais TV e faz parte de outros programas aqui da Conecta Mais, vem para ajudar um pouquinho. O Casca sempre com as suas tirações perfeitas, nos seus momentos perfeitos, além de uma música muito gostosa. E hoje também, para falar sobre comemorar a dois, né, que é o nosso tema aqui numa quarta-feira de sofá, nós estamos com o Pedro Morello, que ele é sommelier da Cantina Mascaron, que também vai falar um pouquinho sobre cada tipo de vinho, harmonizações e tudo mais. Então, por que comemorar a dois precisa, né, de um bom vinho para acompanhar? Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Eu digo pare, você não repare no que possa parecer. Se eu digo siga o que quer que eu diga, você não vai entender. Mas se eu digo venha, você traz a lenha, Olha aí, Casca! Seja muito bem-vindo no programa Algo a Mais de hoje. Sabe que eu já tô um pouco cismado com a Conecta, né? Boa noite pra você que tá em casa nos acompanhando. Hoje não é The Night, né? Hoje não é Hora Bolas. Eu tô estreando aqui num programa meio diferente pra mim, né? Mas assim, eu tô cismado com a Conecta, né? Eu vou começar a fazer uma pesquisa, tu sabe disso, né? É isso. Eu fui convidado pro sofazinho do The Night, 80 The Nights, 2 anos, e eu fiquei 2 anos de pé. Aí hoje eu sou convidado pra Quarta do Sofá, eu tô sentado no banco. Eu vou ter que pesquisar o que tá acontecendo aí, porque tem alguma coisa errada aí. Muito bem, Casca. Ótimo, ótimo. E com essa parceria super especial do Casca para muita música boa, porque nessa quarta-feira de noite, né, pensando que nós estamos no horário nobre da Conecta Mais, que coisa bem boa, né? Podendo chegar até você com muita informação legal. Mas antes de continuarmos esse papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira, sendo que de manhã, 10h30 da manhã ao vivo, com suas reprises na noite, mas na quarta-feira, em especial, às 21 horas da noite. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu e a Rosângela Matos vestimos aqui Regla para você. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo
novo para chamar de seu. Lembrando da super promoção do RP Mercados de 10 anos, a cada R$ 100 em compras, você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 quilômetro. E ao restaurante e cantina Mascaron, gastronomia caseira e um cenário que conta histórias. Lembrando que esse lugar é fantástico. Sempre vale muito a pena valorizar a nossa vida, podendo aproveitar de bons lugares como o restaurante Mascaron e aproveitar os produtos da cantina Mascaron. E agora, o meu boa noite vai para o pessoal que está aqui comigo, para a Rosângela, para o Pedro Henrique, sejam muito bem-vindos. Que bacana, gente, né? Rô, mais um papo especial e pensando que estamos no horário nobre da Conecta Mais, né, Rô? Super Seja feliz, que bom que nós estamos nesse horário para levar para quem está em casa um conteúdo sobre relacionamento, sobre autoestima, porque as relações importam muito e nunca os relacionamentos foram tão centrais na vida de uma família, porque nós estamos no momento em que as pessoas mais se casam por amor, mas elas também mais se separam em nome do amor. Então, a partir do momento que as pessoas cuidam das suas relações, a vida fica com certeza melhor. E hoje vamos falar do Dia dos Namorados, essa data que para algumas pessoas é apenas uma data comercial, mas vocês vão entender que tem uma história por trás dessa data e também para outras pessoas é aquela data desejada, né? Muitos casais estão aguardando, principalmente as mulheres, que gostam muito mais desse romantismo, desejando, e a verdade é que não importa se é namoro, se é casamento, a data do Dia dos Namorados, ela é muito importante para celebrar o amor, para celebrar esse momento a dois, esse momento que significa tanto na vida de um casal. Então é muito bom a gente falar sobre isso, e claro que com o Dia dos Namorados combina um bom vinho. Com certeza, Rô. E vamos falar, né, sobre toda essa questão de comemorar a dois e como a Rô falou, bem comentar aqui a questão do dia 12 de junho, sim, que é uma data alusiva à comemoração e ela é uma data comercial, mas é muito bom pensar que sempre é momento de comemorar a dois, né? E a gente vai entender um pouquinho mais. Mas aqui o meu boa noite vai para o Pedro, que está conosco, sommelier da Cantina Mascaron, que vai nos apresentar tantos produtos especiais legais que esse comemorar a dois merece. E Pedro, gostaria que te apresentasse para o pessoal em casa. Claro. Primeiramente, queria agradecer pela presença não, pelo convite, né? Queria também fazer uma defesa. Tu generalizou que quase nenhum dos homens são românticos. No meu caso, eu sou muito mais romântico que a Joana, que é a minha parceira, né? Olha aí. Mas voltando ao assunto do vinho, sim, eu sou sommelier da Cantina Mascaron, também sou cervejeiro lá, sou vinicultor, também trabalho no restaurante, ajudo a Joana lá a tocar o restaurante, sou responsável pelas pizzas tradicionais italianas. Deliciosos. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, poder falar um pouco dos nossos produtos, de como harmonizar alguns dos nossos produtos com as comidas certas, com as harmonizações corretas. E lembrando que o que eu vou falar aqui hoje não é uma regra, então a gente não precisa seguir isso, né? Cada um tem seu gosto. A harmonização é uma coisa muito subjetiva, ela não cada um tem o seu gosto. Então, mas depois eu vou dar algumas dicas pra gente melhorar isso com o seu parceiro, impressionar talvez, ou não, ou querer fazer um agrado. É verdade. Entender um pouquinho, né, Rô, a questão de hoje poder a gente casar um pouquinho esse tema de comemorar a dois e trazer o pessoal da vinícola, porque é tão importante assim, vamos comemorar, mas com o quê, né? Então é bacana a gente poder entender, conhecer um pouquinho. Eu acredito que seja alguma coisa que vai auxiliar muitas pessoas que gostam de vinho, mas não tem muita noção. Então, vamos lá. Mas antes de falar sobre os vinhos, Rô, comemorar a dois. Fala um pouquinho sobre a importância de ter momentos a dois. Bom, muitas pessoas acreditam que o Dia dos Namorados é uma data apenas comercial. E, de fato, essa data foi trazida ao Brasil em 1949 por um publicitário para aumentar as vendas do então mês mais fraco de vendas do Brasil. Então, sim, é uma data comercial. No Brasil se comemora no dia 12 de junho. Em outros lugares do mundo, no dia 14 de fevereiro. Eu tive a oportunidade de em 2020, estar nos Estados Unidos e passar o Dia dos Namorados lá. O que foi muito legal, porque eles têm uma visão muito
muito diferente do Dia dos Namorados. Na verdade, é o dia do amor. Então, com muita frequência, eles mandam cartões para os amigos, para a família. Os lugares ficam decorados, assim. Realmente as pessoas entram Eles se preparam pro naquele Dia dos movimento. Namorados, né? Tem festa no Dia dos Namorados, amor, né? O Dia do Amor. Então, é um momento, assim, que tem toda uma egrégora de amor, né? Todo um movimento. Aqui, dia 12, um dia antes do Santo Casamenteiro. E como que surgiu essa história do Dia dos Namorados, né? Existem várias lendas. Tem a lenda de um padre casamenteiro que celebrava o amor e foi morto por isso, em um momento que o imperador romano Cláudio II havia proibido os casamentos, porque os homens que tinham famílias não queriam ir para a guerra. E ele precisava que os homens fossem para a guerra. Então, como os homens tinham medo de morrer e não queriam ir, ele proibiu os casamentos. A história também de uma deusa, Juno, que era a deusa do amor, então já era celebrada essa festa, uma festa pagã. E então, dia 14 de fevereiro virou o Dia dos Namorados e aqui no Brasil, dia 12. O que é muito importante a gente entender? Que é uma data que pode ter, sim, um viés comercial, mas é também uma data para celebrar o amor. E não necessariamente tem que. É sempre uma escolha do casal, mas é uma escolha que faz a diferença, porque o relacionamento, ele geralmente acaba por coisas pequenas que vão acontecendo, coisas que vão sendo deixadas para depois e que vão pesando e vão tornando o convívio muito difícil. Então, os casais, muitas vezes, passam no início do relacionamento momentos a dois, comemoram, agradam um ao outro, fazem movimentos de conquista. E depois que a relação vai se acomodando, de certa forma, aquilo vai sendo deixado para depois. Se come em casa, se faz qualquer coisa, já não tem mais aquele momento do namoro. E isso faz diferença no relacionamento, sim. Por quê? Porque a conquista importa no relacionamento. Então, não é sobre a data, mas é sobre o momento. É sobre, inclusive, você refletir do outro lado quanto você tem celebrado o amor no teu relacionamento, com a pessoa que tu escolheu para compartilhar a vida, com a pessoa que tu tá conhecendo, porque o amor, ele é uma decisão diária, não é apenas um sentimento. Se nós formos basear um relacionamento apenas nos nossos sentimentos, o relacionamento não vai dar certo. Por quê? Tem os dias que a gente ama, mas a gente tem vontade de desganar. Tem dias que a gente ama, mas a gente tá com raiva do outro ser humano. Então, amor é uma escolha. E comemorar essa data também é uma escolha que faz diferença pro casal. Então, não é apenas o dia. Não adianta o relacionamento estar uma porcaria no resto do ano e fazer uma coisa uau no Dia dos Namorados. É um movimento. E principalmente compreender também o que significa para outra pessoa. Pedro falou, eu sou romântico. Ok, que ótimo, né? Isso tem muito a ver com perfil comportamental. Algumas pessoas são mais românticas, independente de serem homens ou mulheres. Mas, de maneira geral, a essência do feminino é mais romântica, assim como a essência do masculino é mais prática. Então, tem a questão do perfil ali, mas, de maneira geral, trabalhando com mulheres, são as mulheres que acabam se importando mais com essa data. Mas é sobre ouvir o outro. Porque talvez tenha uma mulher do outro lado que é mais prática. E para ela nunca ocorreu que pro namorado ou pro marido essa data é importante. Então o Pedro trouxe uma questão importante. Mulheres, talvez o parceiro de vocês também quer comemorar essa data. E aí vem esse convite para as pessoas. E quando a gente pensa em comemorar, o que a gente lembra? Do vinho, né? A gente pensa em vinho. Eu sou uma apaixonada por vinhos. E como combina, ainda mais agora que é inverno, se bem que tem os vinhos que combinam muito bem com o verão, né? Com Vinhos que certeza, são tomados gelados, enfim. Mas que bom que a gente conseguiu combinar esse programa para falarmos sobre essa data e também sobre algo que combina tão bem com o Dia dos Namorados e com os casais. Então, entendendo um pouquinho de que vale a pena comemorar, né? Vamos entender um pouquinho de vinhos agora, então. Pedro, fala para nós todos, assim, os tipos de vinhos, o que cada um oferece no paladar, o que casa com o quê, porque até daqui um pouco tem muitas pessoas que vão agendar seu horário lá no restaurante Mascarão, o que eu indico demais. Inclusive, eu acho que é bem bacana a gente estar frisando que ainda tem lugares para reserva lá no restaurante Mascaron. Então, aproveita, reserva o teu lugar para o teu marido, namorado, companheiro, enfim, quem seja, né? Para que vocês possam ter uma noite especial. Caso resolvam fazer alguma coisa em casa, gostosa, aproveitando, que prato poderia ser feito para, né, harmonizar com o quê? Então, fala um pouquinho para nós, Pedro. Então, gente, não tem como falar de harmonização sem passar um pouco pelo vinho, né? Por exemplo, pelo corpo do vinho, porque o corpo do vinho está totalmente ligado com o que a gente vai consumir, né?
Então, vinhos com o corpo leve, né? Vinhos que são mais fáceis de tomar. Com certeza vão ser os vinhos brancos. Mas não generalizando, porque temos um exemplo aqui, um blend de Chardonnay, que passou por barrique e tudo mais. Então, como ele ficou esse tempo na barrica, ele adquiriu o corpo. Então, ele é um vinho branco com corpo alto, né? Ele tem um vinho, ele é mais intenso que um Chardonnay comum, por exemplo. Até eu vou pedir para que tu pegue uma garrafa para a gente Claro, poder mostrar, claro. até para as pessoas que não conhecem por nome, para a gente ver os Chardonnays, que ele é mais clarinho, então. que é o... Existem duas formas de harmonizar vinhos, né? Uhum. Uma é por semelhança, que é a mais fácil de fazer, e é o que eu vou falar hoje aqui, a maior parte do tempo. E outra é por contraste, tá? Que é mais difícil de fazer porque, até para quem trabalha com isso, acaba sendo mais difícil de fazer, porque tu não tem como, tu tem que provar para fazer, tu tem que provar para falar, não, isso já quando é por semelhança, só imaginando a comida que tu vai fazer, tu já consegue ter uma noção, né? Então, por exemplo, eu vou preparar uma carne gordurosa, sei lá, vou preparar uma carne de panela, uma vaca atolada, né, que todo mundo fala, que fica horas lá cozinhando. É uma comida intensa, é uma comida gordurosa. Bom, que vinho que eu vou harmonizar com essa comida, né? Um vinho intenso, um vinho que tenha taninos altos, né? Um vinho que tenha um teor alcoólico mais elevado, junto com os taninos tenha uma acidez mais elevada. Para poder quebrar um pouquinho aquela gordura. Exato, para poder quebrar aquela gordura, ele conseguir diluir aquela gordura na tua boca, obviamente, tu vai tomar o vinho, vai te dar vontade de comer de novo. Vai ser uma reação em cadeia. Então, para esse tipo de comida mais gordurosa, principalmente carnes vermelhas, carnes de caças também, o nosso vinho teródigo, né, que seria este aqui. Eu adoro tomar esse vinho no inverno com carne gordurosa, com uma carne de molho, uma carne de panela, Sim. fica excelente. Bom, então carnes vermelhas mais leves. Merlot, um filé mignon grelhado, por exemplo, cairia muito bem com merlot. Mas isso de acordo com, por exemplo, eu vou ter um molho gorgonzola lá, opa, já tem que pensar talvez num vinho mais encorpado, talvez um Ancelotti, o próprio Cabernet. Mas se for só o grelhado com acompanhamento simples, que é um arroz, um merlot. Ah, o Pinot. O Pinot é um caso bem legal, eu gosto bastante do Pinot, porque ele é um vinho tinto, só que ele acaba sendo um vinho tinto leve, então ele pode acompanhar coisas que os brancos também acompanhariam, né? Por exemplo, eu vou fazer uma pizza de marguerita, vou pegar uma pizza de marguerita lá no restaurante. Eu posso tanto acompanhar ele com um Pinot, como posso acompanhar ele com um Trebbiano, que não está aqui, mas dá pra fazer essa jogada. E na dúvida, passa no Mascaron e conversa contigo. Claro, comigo. Né? Lá os garçons também estão todos treinados, obviamente. A gente faz treinamento com eles. A Joana também entende bastante de vinho. Inclusive, ela começou a estudar vinho agora, né? Ela é apaixonada por vinhos. Tem vaga pra garçom lá? Tem, frila, se quiser. Tá me salivando aí pra ir lá. Nem que eu não passe no curso, que vai ser difícil, mas eu vou lá e provo todos, não tem problema. Mas voltando, questão dos vinhos brancos, então, são vinhos menos encorpados, né? Sempre, acho que todo mundo já escutou, sim, peixes, carnes brancas, aves, sim. Mas eu tenho esse exemplo aqui que eu tava falando, que é o nosso vinho branco mais encorpado, que é um blend de 2 Chardonnays. Um Chardonnay 2019, que passou por barrica, que antes tinha graspa, tu vai gostar desse vinho. Opa, agora sim. E um Chardonnay 2021, um vinho jovem, né? Então a gente fez uma porcentagem de 50-50, ficou um vinho bem interessante, e ficou um vinho branco muito, muito encorpado. A gente chama ele muito de vinho gastronômico, porque dá pra tomar ele sozinho, tranquilo, mas acompanhado de uma comida fica muito bom. E eu vou dar um exemplo, na Páscoa, minha sogra fez bacalhau, a gente sempre faz bacalhau lá, e bacalhau é um peixe bem pesado, né? Bem intenso, né? E ela fez um molho branco também, bem intenso, bem cremoso. Poderíamos harmonizar com o teródogo, que é bem intenso também? Poderíamos. Mas por que se a gente tem um vinho branco para fazer isso? Então, além de ele conseguir acompanhar aquela intensidade do prato, né? É um peixe, né? Então ia casar bem, cara, e ficou sensacional. Então eu indico muito para, por exemplo, massas com queijos. Nosso Chardonnay, nosso blend Chardonnay cairia muito bem. Porque é uma massa bem gordurosa, né? Que, por exemplo, um Chardonnay comum poderia cobrir, com certeza, mas como a gente tem outro na linha, né?
E daí, claro, um Lorena já ia ficar muito leve para aquela massa, né? Então não ia ficar legal. Então vocês estão vendo que é fácil harmonizar por semelhança. É só tu pensar no corpo do vinho e na intensidade da comida. Então vai ficar mais fácil. Então, para quem tá em casa e se não vai sair, quando for sair, o pessoal do restaurante, dependendo do restaurante que for, vai conseguir indicar um vinho, né? E Pedro, só pra gente poder entender a intensidade. A acidez, quando a gente fala de corpo, sim. a gente fala da acidez, a gente fala do tom dele. O que a gente fala quando fala de boa corpo? pergunta. Na verdade, quando a gente fala de corpo do vinho, existem 4 principais fatores, né? Que é o açúcar residual, que esse pouca gente fala. Tem gente que fala que teria que até estar no rótulo e tudo mais, mas é uma coisa que, tipo, dificilmente tu consegue pegar provando, só quem é, né, muito estudado. Daí sim, teor alcoólico, isso importa bastante pro corpo do vinho. Taninos, a quantidade de taninos que aquele vinho tem, que eu já vou explicar o que é taninos. E a acidez do vinho, né? Por exemplo, um vinho branco, ele passa a sensação de ter mais acidez do que um vinho tinto. Mas por quê? Porque ele não tem tanto tanino para equilibrar aquela acidez. E daí ele acaba parecendo que tem mais acidez. Mas muitas vezes o Merlot tem a mesma acidez que um Chardonnay, por exemplo. Se for medir o pH, né, daquele vinho, daqueles 2 vinhos, eles vão estar bem parecidos. Só que como um vinho branco não tem tanino, tu vai ficar mais fácil de perceber a acidez do vinho, né? Então esses 4 fatores importam muito para o corpo. A gente pode dar preferência não, mas ficar atento a 2, que seria basicamente taninos e acidez. Tanino é um composto que está presente na casca da uva, na semente da uva e no engaço, no cacho da uva. Então por que os vinhos tintos têm mais taninos? Isso não só na uva, né? O tanino está presente no caque, por exemplo, um caque liga, uma banana verde, aquilo é tanino verde que seca a tua boca, né? O vinho que seca, o tanino que seca Seria a tua o boca. amargor? O tanino participa pro amargor do vinho, sim, com certeza. É um conjunto ali, com certeza, exatamente. Então o tanino está presente em, né, casca de árvore, por exemplo. Enfim. O tanino. A gente está falando do tanino, né? Sim, por exemplo, eles têm mais tanino porque eles ficam mais tempo em contato com a casca. Então, um terólogo fica lá em torno de 5 a 6 dias em contato com a casca na primeira fermentação. Vai criando álcool e aquele álcool vai extraindo, não é só o álcool, mas o contato do líquido também com a casca vai extraindo tanino da casca. Então, ele acaba sendo um vinho com mais tanino e o vinho branco não, porque o vinho branco... Lá a gente tem um processo que ele acaba sendo macerado com a casca, mas em vinícolas grandes, a uva branca chega, já prensa na hora e já manda para o tanque sem a casca. Então, um vinho branco basicamente não tem tanino. Mas, compensação, a acidez fica muito mais aparente, né? Porque a acidez do vinho vem do bagaço, vem do gomo da uva, não da casca, né? Muita gente acha que é da casca, mas tá no bagaço, né? Na polpa da fruta. E geralmente as castas brancas têm bem mais acidez do que os vinhos, do que as castas tintas. Mas basicamente isso é o que faz o corpo do vinho. Olha só. Tanino, álcool, acidez e açúcar residual, que é bem técnico, mas não vem ao caso. Mas a parte boa é a gente poder entender um pouquinho e dizer, gente, que coisa boa comer, né? Então, pensar num bom filé com um merlot, alguma coisa assim, a gente pode começar a brincar. E talvez essas brincadeiras em família, na cozinha, em casal, façam tão bem, né? Então, pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre como comemorar a 2 nesta quarta-feira de sofá no programa Algo a Mais. Vamos de música, Casca? Tu vê que sempre sobra pro Casca, né? É, a parte boa, 3, Casca. 4 dias de convívio com o Casca, tudo fica azedo, viu aí, ó, como é que... Amor igual ao teu, eu nunca mais terei. Amor que nunca vi igual, eu nunca mais terei. Amor que não pede, amor que não se mede, que não se repete. Amor, amor.
Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um caso porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. É isso aí, estamos de volta com o programa Algo a Mais, ouvindo essa música gostosa do Casca. E agora vamos ouvir o que o Casca tem a falar sobre o Dia dos Namorados. Vocês estão loucos pra me ver de castigo no Dia dos Namorados, né? Vocês lá no Mascarão e eu em casa fechado no quartinho, né? Não, é que assim, Dia dos Namorados, eu particularmente, eu vou olhar pra cá, mas enfim. Eu particularmente no Dia dos Namorados, eu só não sou a favor de ser uma regra, sabe? Porque já aconteceu várias vezes, sabe, aquela história de ser obrigado, tem que fazer. Porque todo mundo faz, a minha amiga vai fazer, sabe, o meu cunhado comprou um caminhão de coisa para dar Não pelo sentimento. Não, e aí tem que fazer, porque todo mundo vai fazer, temos que fazer. Sabe, aquela história Ainda de ser obrigatório. Ainda mais que tu é músico e canta e toca em bar. Pois é, aí eu ia entrar nessa questão, né? Normalmente, eu acho que em, sei lá, 20 Dias dos Namorados, não foi tanto também, né? Mas eu, particularmente, eu acho que eu toquei em todos. Uhum. Eu não lembro de um Dia dos Namorados que eu tenha ficado em casa ou sem trabalhar. Uhum. Então já é uma coisa que... O cara escolheu ser músico, né? Então o único dia que ele pode trabalhar realmente, daí vão podar, não dá, né, Casca? Se eu quisesse trabalhar, não teria sido músico, né? Mas nesse dia eu tenho que dizer que é um trabalho, porque senão não dá pra sair de casa. Mas realmente, assim, ó, eu já tenho que agradecer
por ter do meu lado uma pessoa que entende a minha profissão. Então isso já é... Eu tenho que fazer dos outros 364 dias, todos os dias dos namorados, para poder me recuperar desse que eu não tô No em dia casa. 12. Exatamente. É isso aí. E tu sabe, Casca, que quantas pessoas passam por isso? Porque é isso que a gente vai precisar falar sobre comemorar não é só o dia 12. A gente comenta que sim, que legal para quem tem a possibilidade, quem pode estar junto e aproveitar. Mas a gente não pode esquecer que existem garçons, existem pessoas que estão trabalhando para o nosso bem-estar no dia em que essas pessoas também têm famílias, têm namorados, né? Então, para a gente poder entender todo esse processo de pessoas que trabalham, pessoal de segurança, pessoal... Eu digo, existem diversos que... Até porque, por exemplo, o próprio pessoal do Mascarão. Né? Sim, É isso que eu ia falar. Todo mundo vai estar se divertindo, eu concordo né? contigo, Casca, Comemorando. em vários sentidos, porque eu e a Joana também não damos muito bola pra data, sabe? A gente não comemora nosso dia lá o dia que a gente se conheceu, o primeiro dia que a gente se beijou. A gente não comemora isso, porque a gente gosta de comemorar, tipo, eu tô saindo da cantina, eu pego uma flor e levo pra ela. Eu faço isso. Que romântico, não é porque é um dia... Joana. Não é porque é um dia especial, porque, cara, eu passei ali, vi aquela rosa, tem um pé de rosa bem na entrada da cantina, tiro uma rosa e levo uma rosa pra ela. E a gente não se dá presente também, isso é bem interessante, a gente não se dá presente, a gente só se dá presente de aniversário e a gente se dá uma experiência, a gente não se dá coisa material. Ah, esses dias eu dei pra ela umas estadias numa cabana lá em Caxias do Sul, maravilhosa, super isolada. Então a gente acaba se dando uma vez por ano esse tipo de presente e experiências, né? Eu não vou dar pra ela, sei lá, um tênis, não, a gente dá experiências, né? Exato. E a gente, desde o início do namoro, fazem 10 anos que a gente namora, a gente faz isso, a gente não se dá presente, a gente só se dá esse tipo de experiência uma vez por ano. Então Natal a gente não se dá presente, aniversário a gente se dá presente, mas dias dos namorados, nada. Mas Eu tu concordo vê, com essa questão de isso- data, eu não gosto de nem aniversário, pra te falar a verdade. Aliás, tu sabe que eu tenho uma frase que é importante, agora a Rosângela vai me bater, mas tudo bem. Mas eu acho que ela vai concordar comigo. Que eu tenho uma frase que diz o seguinte, quando a minha mulher, por exemplo, diz assim pra mim, tu não lembra que hoje faz 5 anos do nosso primeiro beijo? Não, Eu falei, nossa, eu Joana nunca cobraria eu isso não de mim, lembro cara. do primeiro beijo, mas tu não vai esquecer do último. Mas porque a Joana não queria cobrar isso de mim. Porque nem ela sabe o dia certo, entendeu? Certo. Porque a gente acaba não Mas dando tu bola. vê como as pessoas acabam tendo combinados que fazem tão bem também. Nossa, eu acho né? muito saudável esse tipo Então, de... Rô, entender um pouquinho, porque é aí que tá, é talvez tirar aquele peso, porque talvez a esposa do Casca fique triste todo dia 12 de junho, ou não fique triste de acordo com os combinados deles, que, poxa, a gente não pode estar passando junto. Nesse meu aniversário, esse ano, o Fábio me disse, Laura, eu preciso te perguntar, surgiu um trabalho em tal lugar, é bem no dia do teu aniversário, tu te importa? Eu digo, tu vai me trazer dinheiro pra casa? Aí ele, sim, eu disse, então a gente comemora em outro momento. Eu falei, Ótimo. porque é uma coisa que é importante pra mim, eu tenho família, eu preciso pensar no geral, e não nos meus sonhos lindos e maravilhosos por vezes, né? Então a gente entende como as pessoas, elas precisam, e não são 2, 3 pessoas. Pra quem tem casa e daqui um pouco diz, eu nunca pude passar porque isso, porque aquilo, mas tu não tá sozinha. A classe, assim, de quem trabalha no Dia dos Namorados é muito grande, né, Rô? Gente, relacionamento é dia a dia. O glamour do relacionamento, ele é muito pouco, tá? Olha, eu imagino, algumas pessoas falam em 10%, eu imagino menos, tá? O que a gente tem que lembrar? Não é uma regra, não é tem que, como eu falei no início do programa. É uma escolha do casal, é um momento, é um movimento. E o que pesa muito nessa questão? As linguagens de amor. Quando a gente entende que cada ser humano fala de amor de uma forma, entende o amor de uma forma, a gente precisa compreender que para algumas pessoas, algumas datas importam e para outras pessoas não fazem diferença nenhuma. O Gary Chapman, por mais de 20 anos, ele estudou pessoas, ele atende casais, e ele percebia nos atendimentos algumas pessoas que pareciam que elas não eram casadas, que elas não estavam compartilhando a vida com aquele outro indivíduo, porque ele ouvia as 2 histórias e falava, gente, parece que eles falam línguas completamente diferentes. E foi aí que ele começou a desenvolver a teoria das linguagens de amor. Então, existem 5 linguagens de amor. A linguagem de amor, das palavras de afirmação, são pessoas que se importam muito com aquilo que elas ouvem. São pessoas que amam o elogio, são pessoas que gostam de reconhecimento, que fazem coisas para ter esse
desse reconhecimento. São aquelas pessoas que elas precisam ouvir o eu te amo, você é importante para mim, que gostam, né, desse reforço diário. Existem as pessoas que têm como linguagem de amor tempo de qualidade. Essas pessoas vão se importar com essa data. Então, o que acaba acontecendo? Quem tem essa linguagem gosta de presença. É uma pessoa que, para ela, as experiências valem muito, muito mais do que um presente, por exemplo. Ela gosta de estar junto. Então, se essa pessoa que tu convive tem o tempo de qualidade como linguagem de amor e tu tá com ela, mas tá com o celular junto, para ela não é tempo de qualidade. É uma pessoa que vai sempre pedir muito para estar com você. É aquela pessoa que tem na sua agenda tempo para ver as amigas, para ver quem ama. Ela sempre tem um tempo para quem ela ama e ela também quer esse tempo. Presentes, aqui entram as pessoas que gostam de receber presentes, né? Gostam de receber mimos, e não falo de um super presente. É um mimo, é uma rosa, é um bombom, é passar na padaria e comprar uma coisa que a pessoa gosta. Então, para ela, receber é uma coisa que faz diferença para ela. Os elogios não importam tanto, mas os presentes sim. Atos de serviço. Aqui são as pessoas mais práticas, são aquelas que gostam de receber algo, no sentido de ajuda. Então, são pessoas que, por exemplo, percebem que o outro tem uma necessidade. Eu já ganhei de Natal uma película para o meu carro. Porque meu marido tem essa linguagem de amor. Então, ele é extremamente prático. Ele é do tipo assim, vale presente. Rô, nunca vou esquecer que um dia tu fizeste a colocação de que uma coisa que ele faz pra ti, que é maravilhosa, é deixar o fogão aceso. Gente, isso sim, fazer fogo é tão triste. Fazer supermercado. Se suja, se isso, aquilo. E ela me diz assim, eu cheguei em casa, ele já deixou o fogo aceso, tudo pra mim. Né? Então, pra ver como isso é eu te amo. O que a gente tem que lembrar? Que não é uma regra, ele não é tão bom com palavras, ele não é muito romântico, mas ele faz todos os dias coisas para facilitar a minha vida. E ele, obviamente, também espera por alguns movimentos assim. Então, para ele, importa, por exemplo, quando é alguma coisa para ajudar ele, para facilitar a vida dele. Várias vezes ele pegou meu carro e foi lá e abasteceu. Né? Por quê? Porque ele via que tava lá daquele jeito. Total, super amor, né? Mas o que isso significa? Eu demorei muito tempo para entender isso. Porque a minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Para mim, os momentos românticos importam. Então, tatos de serviço é uma pessoa mais prática, uma pessoa que vai fazer pelo outro. Via que ele precisa de uma calça jeans, vai lá e compra uma calça jeans. Só que tu imagina tu fazer isso para uma pessoa que tem palavras de afirmação como linguagem principal de amor. E a última é toque físico, que são aquelas pessoas que gostam de estar junto e bem agarradinhas. Então, são pessoas que gostam do toque, do beijo, do abraço, desse momento mais aconchego. Todo indivíduo, ele tem uma linguagem primária e secundária. E aí, eu gosto muito do exemplo da pizza, né? Pra quem gosta de pizza. Qual a tua pizza favorita? Eu gosto dessa. Todas as pessoas gostam de todas as linguagens, só que a questão é intensidade. Tu tem uma favorita, uma pizza favorita, e tu tem uma linguagem de amor favorita. O que isso traz pra gente no dia a dia? Quando os casais começam a entender a linguagem de amor do parceiro ou da parceira e começam a falar essa linguagem, porque é uma coisa que todo indivíduo consegue aprender, a relação melhora muito. E eu vejo na prática, porque eu atendo casais, e quando eles aprendem e começam a usar isso, eles começam a se sentir amados. Então, o Gary, ele defende a ideia de que todo indivíduo tem dentro de si um tanque de amor. E que esse tanque, quando a pessoa não está recebendo o amor que ela entende como amor, ela começa a fazer de qualquer pé de galinha uma sopa. Literalmente a pessoa começa a criar confusão, começa a não se sentir amada, começam a ativar as suas feridas emocionais de rejeição, de abandono, de manipulação, de humilhação, de traição, e a relação começa a ter aqueles ruídos bobos que viram uma confusão, que viram uma briga porque você não me ama, porque você não se importa. Então, o que é importante para esse dia? Entender o que é importante para o teu parceiro, o que é importante para você. Fazer acordos, gente. Eu falo sempre sobre isso. Os acordos são muito importantes no relacionamento. Se não dá para comemorar no dia, comemora depois, comemora antes. Pode ser uma coisa num restaurante muito legal e no mascarão, que máximo, se for possível, pode ser um jantarzinho em casa. Mas a questão é sobre o comemorar o amor, que não necessariamente só em junho, é o ano inteiro. Que eu falo que para um casal, os momentos a dois são essenciais. Relacionamento se constrói a dois, se fortalece, cada um estando no seu lugar. E a partir do momento que a gente tem uma família, a gente tem vários papéis. E às vezes a gente esquece desse momento namoro, desse momento vamos construir uma relação. Então não pode ter peso, não pode ter obrigação e não pode ter idealização. O que é isso? Nessa ideia do romantismo, nessa coisa da alma gêmea, tem muitas pessoas que acham que o outro tem bola de cristal.
E eu vejo, gente, relatos que assim não tem lógica. A pessoa parece que quer confusão mesmo, porque não fala das suas necessidades. E a partir do momento que nós somos adultos, homens ou mulheres, nós precisamos falar o que nós queremos. Então, se pra você do outro lado comemorar a data é importante, não fica com aquela coisinha, mas o que? Não, se é importante pra ti, fala pro teu amor. Amor, pra mim é importante. Vamos fazer alguma coisa? O que não dá? Criar na tua cabeça uma ideia que ele vai te levar para jantar no Mascaron, que ele vai comprar um vinho, um filezinho e vai levar para casa, e não combinar com ele, não falar, e ele chega em casa e fala, vamos fazer uma torrada? E aí vem aquela coisa, porque ele não se importa. E aí, vocês não me fazem ideia do quanto eu escuto assim, mas se eu falar pra ele o que eu quero, não tem graça. Gente, nós somos adultos se relacionando, não crianças. Se você quer flores, fala pro seu amor, eu quero flores. Mas aí ele vai comprar só porque eu pedi? Não, ele vai comprar porque ele se importa com você. Então, quando a gente fala o que a gente quer, a gente tem muita chance de ser atendido e ser atendida. Não dá pra ficar criando idealização. O que é idealização, gente? É eu, conhecendo o marido que eu tenho, achar que o meu marido vai criar uma coisa uau, se eu não der um sinal para ele bem claro. Não vai acontecer. Então, é aquela situação. O ano passado, nós geralmente não comemorávamos o Dia dos Namorados saindo. Sempre em casa, né? Com a Rê era pequena e tal. O ano passado, eu falei, podemos sair para comemorar. O que eu fiz? Eu descobri onde eu queria ir, mandei o link para ele assim, amor, eu adoraria esse ano comemorar o Dia dos Namorados e gostaria que fosse nesse lugar. Ele foi lá, comprou e a gente foi. Então, mas aí não teve o romantismo. Gente, vamos nos relacionar mais como adultos, maduros, que falam o que querem, porque isso faz com que a relação fique mais leve. Porque senão fica aquela coisa do eu queria, mas eu não falei, o outro não adivinhou, e aí eu fico magoada, e aí eu acabo ficando ressentida ou ressentido. Então fale se você quer presentes, fale se você quer alguma coisa romântica, fale se pra você a data é importante, fale se não é importante. Alinhamento faz toda a diferença num relacionamento. Ouvindo a Rô, Casca... Nossa, cara... Tu vê sensacional, é exatamente isso. Eu acho que a pessoa tem que falar, na verdade. Tem muita questão de orgulho também, né? Eu não vou falar, ele vai ter que adivinhar. Não, velho. Ele vai ter que adivinhar. Falar, que cara. Triste ele vai ter que adivinhar, porque aí tem a situação. Eu compreendo que quando tu ganha alguma coisa que a pessoa entendeu que tu gosta e tudo mais, é muito bom. Sim, isso é muito bom. Eu gosto muito quando ele acerta, né? Ele vai na regra e faz um look completo pra mim. Eu adoro. Isso são coisas, talvez, da minha linguagem. Só que a ideia de viver no conto de fadas, achando que, nossa, ele vai no dia, eu vou entrar em casa e vai ter flores por toda a minha casa. Eu vou poder chegar, a minha mesa vai estar colocada com velas. Por que não eu fazer, então, para ele, se eu quero tudo aquilo, né? Então, eu acredito que tenha tudo isso. E, Casca, eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti sobre esses alinhamentos. Como é que funciona na tua casa? Eu queria só Claro! Falou das questões dos mini presentes, digamos assim, passar numa padaria. Eu gosto de comer muito castanha e caju, né? Só que eu gosto sem sal. E a Joana me falou 1 milhão de vezes, eu gosto com sal, E eu nunca tinha pego. E ontem, eu comprei a minha e comprei pra ela com sal. Nossa, ela... que bom, sabe? Ela gostou, que bom que sabe? tu lembrou que só a minha castanha... Exato, só que ela me falou várias vezes isso, entendeu? Eu não tive que adivinhar. Bem interessante. Tu vê como são pequenos detalhes. E aqui o que o Pedro coloca é realmente a questão do pequeno detalhe do dia a dia e não do dia 12. Né? Isso foge o dia 12. Isso são pequenas coisas do dia a dia que fazem tão bem, né? Vamos lá. Não, que nem eu tava falando assim antes, não pode ser uma regra, não pode ser uma obrigação em fazer, tem que ser uma coisa conversada ou uma coisa espontânea. Mas assim, por exemplo, eu vejo, claro, aí pode entrar o lado prático, né? Mas, por exemplo, assim, a minha mulher tá trabalhando, certo? Aí ela chega em casa, eu já dei banho na nenê, já arrumei a casa, já fiz a comida, isso não é uma coisa legal? Isso não é uma demonstração. É uma demonstração de amor, Casca. É uma e prova, você né? ficaria assustado, nós todos, né? Que eu vejo isso no dia a dia. Quantas mulheres que eu atendo e que quando elas entendem sobre perfil comportamental, sobre linguagens de amor, sobre elas entendem essas diferenças, né? Dos mundos e como as coisas funcionam, elas falam, meu marido tá falando que me ama há 20 anos, eu não tinha percebido. Por quê? Porque é aí que tá. É como se... O que vem muito forte nas linguagens de amor? É como se a outra pessoa... Quando eu falo uma linguagem que não é a linguagem que a pessoa entende, só pra ficar bem claro,
para quem tá em casa conseguir ter uma visão melhor, é como se eu falasse uma língua que o outro não entende. Então, por exemplo, a tua namorada estava há muito tempo apontando uma coisinha assim, ó. Olha só, ela se importa com isso ali. Agora, quando você quiser demonstrar amor, você entendeu. Você vai falar, o que ela tá precisando, o que ela gosta do dia a dia, sabe? Coisinhas que ela vai dizer, ele pensou em mim. Então, na cabeça dela, provavelmente, quando ela recebeu ontem, foi, ele pensou em mim. E, gente, você gastou quanto? R$6 pra demonstrar amor? Por aí? Tá, 11 reais. Gente, olha só que gesto, não precisa gastar 500. Aí, às vezes, olha o que acontece muito. Você vai lá e compra um presentão pra pessoa, acha que tá arrasando, mas a pessoa não tá se sentindo amada. Essa questão das linguagens. Se tu não sabe quem é a pessoa que tá contigo, não entende essa pessoa, e você não precisa fazer um curso para descobrir isso. É claro que o autoconhecimento ajuda muito, mas você perceber o que a pessoa pede, o que a pessoa fala. A gente fala, amor, você não me elogia, amor, eu queria ficar junto, amor, pega isso aqui para mim, amor, eu gosto daquilo. Então as pessoas, elas reclamam daquilo que elas não estão recebendo, e elas geralmente falam aquilo que elas gostam. É só você prestar atenção no ser humano que tá ao teu lado, seja homem, seja mulher, que assim você consegue demonstrar mais amor. Isso que tu falou é atos de serviço. Então, quando você fala isso, você está dizendo, né, pra ela, eu me importo com você, eu me importo que tu vai chegar em casa e tu vai ter menos coisas pra fazer. Então, é um gesto de amor, Casca, só que tem muitas pessoas que estão recebendo muito de um parceiro, de uma parceira, e não estão valorizando porque não estão percebendo que é o jeito que a pessoa sabe demonstrar amor. Tu vê como é bonito perceber isso também, né? Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre como comemorar a 2. Fica conosco, vamos de música, Casca. Não é preciso apagar a luz. Feche os olhos e tudo bem, num caleidoscópio sem lógica. Eu quase posso ouvir a tua voz, eu sinto a tua mão a me guiar pela noite a caminho de casa. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Quem vai chamar meu nome, eu te escutar? Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ponto a ponto.
segunda, às 9h. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Ela era irmã do Dr. Robert, eu era apenas um rapaz pobre então. Disseram que eu não nasci pra ela. Não sei como é que eu vou dizer pra ela. Tudo que eu quero é passear com ela no sol, no lindo sol da primavera. Para dizer que as coisas pequenas importam, né? Com certeza. Passear no sol da primavera com a pessoa certa também é muito bom, né? Muito bem, bem colocado. E estamos de volta com o programa Algo a Mais, mas um especialíssimo Quarta dos Sofás aqui para você. Agora, às 21h, ao vivo para você em casa, chegando com várias questões que fazem parte do nosso relacionamento e a gente acaba vendo que tudo isso permeia a nossa vida, individual quanto a familiar, quem nos rodeia, né? Então é muito importante a gente estar tendo temas como este para repensar em várias situações. E sempre nas Quartas do Sofá eu conto com a parceria da Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e agora do Casca, com muita música boa para nós. Complicando as relações. Complicando as relações, quem sabe, né, Casca? Aí eu vou dar mais serviço para Rosângela. Eu vou complicar tudo, aí as pessoas no dia seguinte procuram ela para descomplicar. Muito bem, muito bem. Pois é, estamos aqui hoje com o Pedro Henrique Morello, que é sommelier da Cantina Mascaron, né, que a gente já deixou aqui várias dicas de vinhos, como harmonizar, tudo isso é muito bacana. E a gente sabe que além do restaurante Mascaron e da cantina, eles produzem outros produtos que são muito legais, e um deles hoje nós estaremos falando aqui, e aí vamos conhecer, e quem sabe fará parte do seu 12 de junho ou qualquer outro momento que você queira harmonizar em casa, né? A gente fala da harmonização do casal, né? E ter aquele momento juntos. Então, Pedro, fala pra nós qual é a novidade do Mascaron. Na verdade, antes de falar dessa novidade, eu quero apresentar para vocês um projeto que a gente está dando início lá no restaurante, na verdade. A gente está com um plano aí de em torno de 24 meses, a gente tem mudado todo o processo de servir do restaurante, inclusive, né? Tem muita coisa nova vindo por aí, dentro desses 24 meses, né? Esse é o nosso prazo, né? E um plano dentro desse projeto é aumentar o nosso mix de produtos, né? E trabalhar bem a nossa loja, a nossa boutique dentro do restaurante, né? E aumentando o mix de produtos, a gente tem alguns produtos que a gente não produz lá, né? Que eu já vou falar um pouco mais. E tem alguns produtos que a gente já produz e que a gente vai estar disponibilizando para as pessoas. Eu gosto da pizza, por exemplo. A gente vai ter pizza pré-assada para vender lá, por exemplo. Olha a facilidade, né, Pedro? Sim, então a gente já está há uns 3 meses testando essas pizzas congeladas. Essa semana que a gente comprou o maquinário, né, embalador a vácuo e tudo mais. Então logo mais já vão estar disponíveis essas pizzas. Mas não só isso, capelete também. Tem muita gente de fora que come o capelete domingo de meio-dia, por exemplo, e quer levar para casa. Daí a gente tem que ir lá no freezer, pegar lá dentro, sabe? Porque a pessoa não quer levar o capelete. Então massas, pizzas, toda essa parte de congelados. E o que o Mascaron, né, todo o grupo não produz, a gente tá buscando parceiros, né? Então já fechamos com
parceiros que fazem geleia, que é as gurias da Fruto da Terra. Então a gente vai produzir uma geleia e um antepasto com elas. Fechamos também com uma torrefação de Porto Alegre, a Baden, que eu acho que tu foi no workshop lá com o Gert, né? O Gert é um cara o cara é muito gente boa, porque dentro desse projeto de 24 meses a gente quer também colocar uma mini torrefação ali dentro, né? Mas enfim, isso é projetos. Então fizemos uma parceria com a Baden, então a gente vai estar particionando o café deles e moendo o café na hora. Por exemplo, a pessoa provou o nosso expresso lá na hora no domingo. Ah, eu quero levar esse café. Sim, a gente vai moer para ti o café lá na hora. E outro plano, outra parceria, é o chocolate, que é a nossa primeira parceria que já está disponível para venda, né? E é uma parceria junto com a Magian Cacau lá de Porto Alegre, que ele tem todo o processo do bean to bar. Ele vai lá para Bahia, pega a amêndoa do cacau, daí sabe quem que é o produtor. Tem produtores na Amazônia também. Faz todo o processo, torra o café, transforma o café em chocolate. A gente foi visitar lá a produção dele. Cara, muito gente boa lá na Zona Sul de Porto Alegre. E, cara, ele produz numa sala, eu acho que não tem 20 metros quadrados, mas o cara, assim, tá estourado. Por quê? Esse chocolate aqui, inclusive, que esse é o primeiro, nós vamos ter 3 chocolates com ele. Esse chocolate aqui é o 45% cacau. Em 2020, gente, ele ganhou de melhor chocolate ao leite do Brasil, eleito pelo público e pelos jurados. Então, esse aqui é um chocolate pra gente comer ajoelhado. É o melhor chocolate que vocês vão provar. Se vocês acham que já provaram algum chocolate ao leite, vocês não provaram esse aqui, porque é um absurdo tão bom que ele é. Que coisa boa. Vamos ter também um 54%, que tá chegando daqui uns dias. E também um chocolate especial, que é um 70% daí, que ele quer fazer os testes antes, mas ele já fez alguns testes, ele quer fazer com nós, que vai ser um chocolate 70% com os cristais do vinho, sabe aquelas borras que ficam ali embaixo do vinho? Então vai ser um chocolate 70% com os cristais do vinho, daí provavelmente vai ser o vinho Pinot ou o Teródogo, a gente vai escolher ainda o que ele vai querer, que a princípio, e se ele curtir, né, se ele gostar, ele vai botar na linha dele, né, então vai para todo o Brasil esse chocolate, né, se ele gostar e ficar bom, né. Ai, coisa E uma boa. curiosidade, a gente foi lá visitar a produção. Vocês acreditam que a máquina que fica moendo o cacau fica 96 horas ligada para se transformar no chocolate mesmo? Não, é um absurdo a produção. Não imagina que é assim que se faz chocolate, cara. Não, tirando todo o processo do cacau, né? Que é colhido, que é fermentado, né? Isso lá na fazenda, né? Gente, basicamente é isso. E eu quero propor, então, já que a gente está falando da harmonização, quero propor um desafio. Uma harmonização por contraste com esse cara aqui. Porque geralmente quando a gente fala de harmonização com vinho, de chocolates, a gente fala por semelhança, né? Que seria um vinho doce, quando é o leite, né? Quando é um chocolate é o leite. Um vinho doce, que é um espumante, um vinho do Porto, um moscatel, por exemplo, com um chocolate ao leite, né? E aqui eu vou sugerir, e a gente vai degustar aqui agora, uma harmonização por contraste, que é o Pinot com um 45%. Então, a gente pode servir já? Claro, com certeza. Eu vou pedir então para tu abrir e vocês podem comer um pedacinho dele para já ambientalizar a boca ali, para dizer que já tem o chocolate aí. Depois a gente vai comer mais um pedacinho dele e antes de engolir todo o chocolate a gente vai dar um gole no Pinot e daí a gente vai ver. É estranho, mas fica bom. É diferente porque tu tá colocando ali um vinho que tem uma acidez elevada, tem taninos, né? Tem a presença de taninos bem marcante, não, mas marcante, ela tá ali, com uma coisa doce, assim, a gente provou, a gente gostou. Então, Peraí que eu vou me ajoelhar primeiro, peraí. Não, é sério, tem que se ajoelhar. Vocês não têm ideia do que é esse chocolate. Nossa, eu tô achando, e sem contar que, olha só como é bonito. Sim, a gente, embalagem, ele né? faz- Eu tô tirando ele daqui, mas olha que bonitinha a embalagem pra gente poder até presentear, né? Pôr um vinho com um chocolate e presentear. E ele faz gente. tudo lá, ele imprime, ele cola, ele é assim, ó. Sim. E aí o cheiro, né? Aham. Cheirinho do chocolate. Então vamos lá. E, Vamos gente, com o experimentar, Pinot, né? né, Vamos pessoal? harmonizar com o Pinot por contraste, tá? Certo. Ui. Casca. Olha que maravilha isso aqui.
Não, Então é fazer já um pode- programa posso- eu tô para caminhando poder, aqui. claro, pode ir caminhando. E Casca, quando a gente vê assim que fazer um programa desses e ainda por cima de ganhar, né, vinho e chocolate, o que tu tá Mas achando, tu pode ficar Casca? caminhando, correndo, rolando, tu pode ficar de joelho, tu que sabe, deita no chão, não tem problema. Trazendo chocolate e vinho, cara, tu é o cara. Não tem Bom, então. A gente já gosta Não, de você, cara. volte mais vezes. Volte mais Podemos vezes. voltar, a gente pode falar de quer cerveja mesmo. também, né? Pode, te sirva e passe pra rua, por favor. Então já pega foi um. quebrado? Tá. Aí Mas pode comer um olha já pra só, ambientalizar. comer um. É isso. Pera, eu Como- acho que eu não como- peguei o meu, Como gente, um desculpa. quadradinho, já comeu, Casca? Pode comer Obrigada. um. Vamos lá. Deixa eu até quebrar aqui. Pegou dois? Eu peguei isso dois. aí, isso aí. Uhum. Eu ia pegar 3, mas agora eu vou pegar um. Tá? É uma coisa. Não, é um absurdo. É muito É bom esse muito chocolate. bom, é muito bom. É muito bom. E eu provei o 100% dele também, que é premiado. Cara, absurdo. 100% dele é só cacau, é uma coisa... Só que tu sente o dulçor daquele chocolate, né? Uma coisa muito louca. Então, Pedro, agora, depois de... Agora, como tu comeu de novo, agora pode comer de novo. Tá com ele na boca? Pode botar, pode botar um pouco. Mantém um pouco na boca antes de engolir todo ele, toma um gole de vinho. Não é estranho. Não é? Porque ele fica bem... Parece Ele que é branda, né? Os dois se encaixam. Mas é um dos chocolates mais diferentes que eu já experimentei. Não, eu tô falando, cara. Se É tu acha muito que já diferente. comeu... É Se muito tu acha que já diferente. comeu chocolate ao leite, o sabor disso aqui. É muito diferente. Agora aquela parte do programa que todo mundo só escuta. E aí, Rô, o que achou do... Uma combinação deliciosa. É bom, né? Muito bom e pode ser até um presente para quem não pensa em fica comer. muito Vamos, interessante. não vamos sair para comer. Um vinho, um chocolatinho e olha só, já tem a comemoração, gente. Aí que tá. Não é para ser uma coisa uau. É para ser o momento. O que importa é o momento, a intenção. Então aqui a gente tem um ótimo momento a ser criado. E com certeza o casal pode, inclusive, aprender sobre o assunto. Eu lembro que na pandemia teve os casais em casa, toda a situação que foi acontecendo. E eu lembro que a Concha e Toro liberou um curso gratuito sobre vinhos na época. E eu indiquei muito para os casais. Por quê? Porque fazer coisas, aprender coisas, o casal junto, é muito legal pro relacionamento. Então, olha que oportunidade até de aprendizado, né? Para os casais conversarem sobre o assunto. O que um gosta, o que outro não gosta. Vamos testar, vamos ver o que fecha, o que não fecha. Gente, e esse é o momento. Que ideia, né, do Mascaron estar nos recebendo com uma harmonização, né? As pessoas poderiam começar a procurar lá. Então, Procura, Pedro. Dentro desse projeto, eu não ia falar, mas dentro desse projeto, tá incluso, né, em tudo que a gente já... pequenas harmonizações lá no restaurante. Que legal. Então tem bastante coisa nova vindo aí, claro, tudo no seu tempo. Sim. A gente vai começar com essa parte de aumentar o nosso mix de produtos, né, para poder oferecer um pouco mais para os clientes. Mas sim, a gente vai estar fazendo harmonizações lá no futuro, sim, Mas tu com os vê. nossos produtos. Mas assim, nada muito assim, né, regrado certinho, sabe? Não, uma coisa mais contraída. Vai ter a pessoa lá para te instruir, se tiver alguma dúvida, ela vai tirar. Mas, tipo, não é aquela coisa, não, toma isso com isso que tu vai, sabe? Não, Sim. né, tu vai provando, na boa. Isso é a verdadeira harmonização facial. E não tem como provar isso aqui e ficar triste. Gostou do chocolate, Casca? É diferente, né, cara? Muito bom. É Uma muito cremosidade. Nossa, não, é absurdo. Não, Cremosidade então, assim, ó. na boca. Gente, quem gosta de chocolate, Cara, assim, provem. Porque, assim, é muito bom. Eu adoro o chocolate 70%, meu Aham. favorito. Mas esse chocolate tá muito bom. Ele Porque não ele é tem muito um nuance doce. diferente. não, Muito é a qualidade do cremoso. cacau, né? A qualidade do cacau. Muito bom. Porque quando tem essa qualidade, quando tem... É todo um processo, né? Que a gente vê pronto, às vezes, as coisas e não compreende como elas são feitas. Então, sério, gente, ficou muito boa essa combinação. Não, é. verdade. Inclusive, o produtor dessa variedade aqui é o Edu Melo, lá da Bahia. Esses dias tinha o Rodrigo Hilbert Aham. lá na fazenda. Fez um programa lá, inclusive, provou esse chocolate que a gente tá Que provando, legal. inclusive. Né, adorou, imagina, não tem como adorar. Porque, basicamente, a produção do Edu Melo, posso estar errado, mas vai pro André ali da Magion, né? Tem uma parceria bem forte. O André tem casa na Bahia, então as férias deles é na Bahia, né? Da família do André, ele gosta bastante de velejar também.
cara é muito gente boa, nossa. Que coisa boa. Vamos E renomear esse produz- chocolate. É. Vai ser o doce de junho. Pode ser. Nossa. Doce de junho. E tu falou do 70%, Doce de cara, junho. 70% dele, daí de um cacau da Amazônia, que ganhou de melhor cacau, amêndoa mesmo, do Brasil. É sensacional, 70%. É um blend da região da... Nossa, Então, vamos esperar chegar mais este chocolate no Mascaron. E entendendo um pouquinho sobre que vale muito a pena comemorar a 2 e não só no dia 12. Para quem tem a possibilidade, aproveita, sim, vai, né? Faz o que puder fazer no dia 12, que vai estar, né, enaltecendo estar junto com alguém. Mas, se não for no dia 12, tá tudo certo. Uma brincadeira em casa, uma harmonização, alguma coisinha, vamos cozinhar junto em outro momento, mas ter os seus momentos é isso que vale a pena. Pessoal, vou deixar aqui o espaço para que cada um possa fazer suas considerações finais, Olha porque que nosso bonito, programa ó. está chegando ao final. Bota aqui, Jeff, por favor. Olha que bonito. Foca a diferença dos copos. Olha o da Laura e olha o meu. E olha da Rô. Olha a diferença aqui, ó. É isso aí, nossa. Não, isso que eu te servi mais, né, Caso? Você falou que você tomar pois mais. É isso mesmo. Mas isso esse mesmo. pinot, ele, tu vê que ele tem uma acidez mais elevada, né? Então ele É isso aí. Mas ele eu vou é mais precisar frutado. provar mais ele é uma mais vez Amei a pra poder tirar as brincadeira. conclusões mesmo. Amei a brincadeira, preciso fazer mais vezes. Eu fiquei pensando, eu vou sugerir o chocolate com pinot, porque é uma coisa bem diferente. Todo mundo pensa, porque daí vai num chocolate 70%, botaria com merlot, por exemplo, né? Que daí ia ser por semelhança. Porque por contraste é meio complicado fazer, mas, cara, eu acho que deu certo, ficou legal, ficou Eu bom. achei Ficou que muito deu super certo. E ele é frutado, né? Tem fica legal. Coisa boa, muito bom. Muito bom, Pedro, te receber aqui num programa Algo a Mais, aqui na quarta-feira de Sofá, nossa primeira quarta-feira, às 21 horas da noite, um horário especial da Conecta Mais pra você, e um assunto gostoso, uma bebida gostosa, uma harmonização fantástica, né, produtos novos do Mascaron, e eu gostaria de deixar aqui espaço para que cada um possa fazer as suas considerações. Pedro, obrigada por estar aqui. Muito obrigado, eu que agradeço novamente pelo convite, né? Eu acho que é muito bom a gente poder falar desse tipo de questões do vinho. Tem muita gente que fica com medo ainda de pedir um vinho. Eu tenho o costume, por exemplo, de ficar fazendo isso aqui, mas é porque eu trabalho, né? Eu tenho que... Mas, cara, não precisa ter uma taça em casa para tomar, sabe? Tem alguns projetos que falam teu vinho, tuas regras, ou meu vinho, minhas regras. Então, cara, se quer tomar no copo americano, toma o vinho no copo americano, sabe? Eu tomo na taça, eu gosto de tomar na taça, porque eu vou conseguir sentir os aromas. Cara, se eu comprar uma taça... Bom, se eu comprar um vinho, todo gole, antes de eu dar o gole, eu vou cheirar o vinho. Vou fazer isso aqui, ver como é que... Porque eu tô provando o vinho, né? Mas é porque é uma questão mais profissional. Bom, se eu acordar de madrugada lá pra ir tomar água, é capaz de pegar água de madrugada, né? Então, acostumado que eu tô a fazer esse movimento. Mas, gente, sinta-se à vontade pra tomar o vinho como quiserem, com quem quiserem, com a pessoa que ama, né? Com certeza, É né? isso aí, maravilha, muito bem, Pedro, obrigada. Rô, Adorei o nosso programa, adorei o nosso papo, como sempre, toda quarta-feira é sempre muito especial. E, gente, vamos olhar para essa data como um convite, a olhar para o amor, né? O amor na relação, cuidado com a relação, porque eu acho que o Dia dos Namorados é muito isso, esse convite, né? Como é que tá o cuidado com a relação? Porque, gente, relação não é orgânica, não. Relacionamento precisa de cuidado diário, precisa de pequenos movimentos, de pequenas escolhas, isso faz toda a diferença. Então, esse dia 12 vem como um convite, né? Para um momento a dois, que pode ser no dia 12, no dia 15, no dia 20, mas como que tá esse olhar para o namoro no relacionamento, porque isso faz toda a diferença. E para quem quiser me seguir, Rosângela Matos, no Instagram, todos os dias tem muito conteúdo para ajudar mulheres e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. é isso aí, maravilha, Rô. Agradecimento especial por toda a quarta estar aqui com tanto papo bacana. E Casca, gostou de vir tomar um vinhoto aqui comigo? Meu Deus, agora eu esqueci até o sofá. Esqueci até o sofá. Não vou mais pro Benite agora, pode ser ou não? Vou ficar por aqui. Que maravilha, olha só. Em compensação, a gente tava falando, né? O Dia dos Namorados, ó, vinho e chocolate. Eu indico e garanto que funciona. Mas, em compensação, né? Eu tenho que me redimir, ou a modéstia à parte, né? Que embora eu não esteja em casa no Dia dos Namorados quase nunca, dificilmente alguém fez algumas músicas para a esposa. Eu fiz.
Então eu posso me redimir, né? Então no Dia dos Namorados, esse ano eu vou estar em casa e vou tocar pra ela, inclusive, né? Então, Ai, que coisa boa, show. Fabiano. Show particular. Nunca fez uma música pra mim. não, baterista não é músico, não vale. Baterista é baterista, músico é músico. Não, mas Não vale. brincadeira, porque sempre os nossos momentos são recados a boas músicas também, né? Mas muito obrigado Então, pelo convite, né? Maravilha. Antes que acabe, muito obrigado pelo convite e desculpa atrapalhar vocês aqui, né? Eu sei que tem sempre um ditado, né? Convida o Casca pro programa ou não? Aí sempre, depende, o programa é sério? Sim, então não. Esse programa foi sério, mas eu fiz um esforço. Mas eu me comportei. Eu fiz um Me esforço. comportei. Na próxima a gente chama algum outro pra daqui um pouco... Olha, eu vou dar uma ideia inédita. Vamos chamar alguém do Mascaron. É isso aí. A gente podia provar vinho e chocolate. O que tu acha? O tempo inteiro. O tempo Todo. inteiro. Na outra Todos, semana a todos. gente traz alguém do Mascaron. A gente podia provar vinho, chocolate e aí carnes. Muito bem. Pizzas, muito é? bem. Não, mas daí fica pro outro. Daí a gente tem programa pro mês inteiro. É verdade. Pessoal, agradecendo a todos que estão aqui comigo. Que programa muito bacana. Espero que você em casa tenha pego a essência deste programa, que assim, aproveite enquanto você tiver essa pessoa amada no seu lado. Espero que para sempre, né? Ou aproveite o momento. É sempre muito bom a gente pensar que o dia a dia precisa ser regado com coisas boas. Então, um abraço a todos, convido para que continuem na programação da Conecta Mais e até amanhã, às 10h30 da manhã, nas quintas-feiras. É a música do chocolate, né? A solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Solidão, a solidão dos astros, a solidão